Com certeza esse é um dos Arifs mais perigosos, não só para o Subaru, mas para todo o mundo de ReZero, já que aqui o Subaru vai possuir os poderes do Gilgamesh, não só o personagem mais poderoso de Fate, mas também considerado como o rei dos reis. E bom, pra quem não conhece o Gilgamesh, né, também conhecido como Rei dos Heróis, ele é um dos servos mais poderosos, talvez o mais poderoso de Fate. ênfase em não ser do Nasuverso, tá? Porque daí já seria realmente algo muito maior, já que o Nasuverso é de fato uma expansão muito grande de personagens de poderes, então não dá pra enquadrar aqui o Gilgamesh. Mas também isso não importa, já que o próprio poder do Gilgamesh já é suficientemente poderoso e eficaz para causar um grande estrago no mundo de ReZero. E bom, pra quem não sabe, o Gilgamesh possui diversos poderes, porque existem várias versões do personagem, já que pra quem também não conhece muito do universo de Fate, existem várias categorias pro seu herói ser invocado. Por exemplo, tem o Gilgamesh Archer, que é um dos mais conhecidos e famosos, já que ele é o mesmo de Fate Stay Night, como também existe o Gilgamesh Saber, existe o Gilgamesh Caster e existe o Gilgamesh Ruler, ou seja, tem diversas classes que o Gilgamesh acaba pertencendo e cada uma delas dá alguns poderes a mais, tira alguns poderes dele e tudo mais, fora que ele também tem formas alternativas, como a forma criança, a forma sem classe ou até mesmo a forma do falso arqueiro. Então, rapaziada, pra vocês terem uma ideia, o Gilgamesh em si tem tantos, mas tantos poderes e tantas versões diferentes que seria completamente injusto comparar todas. Então, eu vou estar comparando aqui, pelo menos, a forma mais conhecida de todas do Fate Stay Night, do Gilgamesh na franquia de Fate, né? O rei dos heróis, quando ele aparece já sendo um Archer, beleza? Bom, na vasta gama de poderes do Gilgamesh, no ápice, né, dos servos, ele possui capacidades absurdas, principalmente por ser um meio humano e um meio deus com capacidades destrutivas que superam até mesmo divindades. E é por isso que ele é considerado um dos mais poderosos, porque ele não é simplesmente um humano. Mas bom, falando sobre as habilidades dele, temos a Porta da Babilônia, né? Uma das mais conhecidas e apelonas das técnicas dele. E uma das principais características dessa habilidade é que ela serve como se fosse uma espécie de chave mágica, rapaziada, já que ela abre um portal pro cofre dimensional do Gilgamesh. E lá dentro desse cofre, dessa área, desse espaço dimensional mágico, ele guarda vários protótipos de todos os tesouros e armas lendárias criadas pela humanidade. E lá ele consegue simplesmente abrir esse portal e disparar milhares dessas armas como projéteis em alta velocidade contra seus inimigos. E eu não preciso nem dizer o que isso acontece se pegar no seu oponente, né? Já que são literalmente armas lendárias e as mais poderosas criadas pela humanidade. E claro que deve ter muitas pessoas se perguntando, então o Gilgamesh teria como invocar através do portal da Babilônia armas do mundo de ReZero? E não, rapaziada. Como o Gilgamesh é uma figura histórica do nosso mundo, o portal da Babilônia somente funciona com as armas do nosso mundo, beleza? Então seriam armas que foram forjadas por mãos humanas. Por isso até mesmo ele não possui a Excalibur, já que ela foi criada de forma mágica, né? E na lore de Fate foi feita no coração do planeta, forjada por fadas e tudo mais. Então, nesse caso, armas mágicas nesse estilo não contam. Só armas feitas por mãos humanas. Por isso, o Portão da Babilônia é sim muito poderoso, mas ele se limita um pouco a armas que tenham sido feitas por mãos humanas, forjadas pela própria humanidade de fato. Além disso, também tem a Eia, a Espada da Ruptura, que não é com certeza uma espada comum, é literalmente uma arma conceitual que existia antes mesmo da criação da Terra. Essa arma é tão poderosa, rapaziada, que ela distorce o espaço e é capaz de destruir toda a realidade e criação daquilo. Ou seja, ela pode desintegrar alguém da existência se pegar no ataque. Ela pode alterar as leis da lógica com os seus ataques. Então é uma habilidade extremamente poderosa, não à toa é uma das espadas favoritas do Gilgamesh e também uma das que é utilizada apenas quando ele considera um oponente digno. Porque, sinceramente, o cara tem que levar a luta muito a sério pra querer usar uma apelação dessa, né? Depois disso também tem a onisciência, já que a mente do Gilgamesh é dita por ser de valor inestimável. E por conta disso ele tem a habilidade de clarividência e pré-cognição extrema, permitindo que ele veja através de ilusões, que ele conheça o passado, presente e futuro e também preveja todos os possíveis resultados e variáveis de uma batalha antes mesmo que ela aconteça. Então, entendendo agora por que o Gilgamesh é tão poderoso e por que o Subaru, só de herdar os poderes do Gilgamesh, e olha que eu nem tô citando todos, só alguns deles, ele já vai ser absurdamente poderoso. Cara, é absurdo, né? Depois disso também tem as Correntes do Céu. É uma arma divina capaz de prender e paralisar deuses ou qualquer oponente com alta divindade, anulando até mesmo fuga mágica ou teletransporte. E por fim, os atributos de um super-herói, né, básicos: força, agilidade, resistência sobre-humanas, imortalidade e resistência mágica, além da capacidade, claro, de voar usando a sua embarcação voadora dourada chamada de Vimana. Mas é claro que o Gilgamesh consegue voar
sem necessitar dela, né? Só porque, mano, o cara fica farmando aura em cima da própria navezinha dele, velho. E bom, rapaziada, agora que vocês sabem todas as habilidades do Subaru possuindo os poderes do Gilgamesh, a gente pode começar essa análise. Mas vocês já perceberam aqui que com certeza essa análise vai ser tão, mas tão apelona, que talvez nem tenha graça fazer esse what if. Mas vamos ver aí o que a gente arranja analisando arco por arco, beleza? Só quero deixar claro também, rapaziada, que provavelmente os portões da Babilônia já vão ser tão poderosos que ele não vai necessitar usar mais nenhuma outra habilidade até o final do what if, muito provavelmente. Isso porque, rapaziada, como eu citei aí, se é um tesouro dimensional que contém milhares de armas lendárias, artefatos mágicos e equipamentos absurdos, e mais tarde, né, a Eia, a espada mais devastadora do arsenal e provavelmente uma das mais poderosas dos animes, cara, quem vai ter chance contra isso, né? Mas beleza, vamos continuar a análise. Em reserva original, o Subaru é teletransportado e tem a maior decepção na vida dele ao descobrir que ele é só um humano comum em um mundo mágico. Mas agora, ele acorda no novo mundo sendo literalmente uma arma nuclear ambulante. E sabendo disso, vamos começar a análise. O Subaru então nasce nesse novo mundo, rapaziada, já sabendo do que vai acontecer. Ele vai até o beco procurando pelo brasão, mas sabe que vai ser encurralado por bandidos. E ele sabe que se não tomar cuidado, ele vai acabar indo de F. E portanto, quando os bandidos decidem atacar ele, ele simplesmente ameaça, puxando uma das suas dezenas de armas douradas. E então, eles recuam com medo. Afinal de contas, eles sabem que não podem vencer o Subaru. Depois disso, o Subaru vai até o bar do Velho Ron e pede o brasão. Só que nesse momento é quando a Elsa aparece. O Subaru se vira pra ela sem demonstrar nenhum tipo de expressão. Mesmo sabendo que na situação original ele tentaria correr, apanharia e acabaria indo para a escalação do Vasco da Gama, aqui é bem diferente. A Elsa avança e o Subaru apenas levanta uma de suas mãos e atrás dele dezenas de portais dourados aparecem contendo armas incrivelmente poderosas. E o resultado disso é que mesmo se a Elsa tentar atacar, uma chuva de tesouros lendários atravessariam todo o bar e a luta duraria aproximadamente 4 segundos, sendo otimista. Só que aí surgiria o primeiro problema. O Subaru percebe algo bem perigoso. Ele não precisou planejar, aprender e nem crescer, ele só venceu essa luta, e isso é algo que preocupa ele de certa forma, mas de qualquer forma tudo é resolvido e ele é levado junto com os demais até a mansão. E já nesse arco, o Subaru começa a mudar um pouco mais. No original, ele precisava conquistar a confiança das pessoas, mas agora ele sabe que pode derrotar praticamente qualquer um, e ninguém pode pegar ele de surpresa, já que ele prevê todas as cenas, todos os futuros. Então, mesmo que a Arin aponte a arma pra ele, o Subaru apenas abre um portal dourado atrás dela, uma arma sai, e antes que ela possa resolver, ela percebe que não teria chance contra ele. Entendem como o Subaru não precisa fazer nada aqui? O resultado é que as pessoas simplesmente passam a respeitá-lo, mas também começam a temê-lo, porque não tem motivos pro Subaru reagir, passar por humilhação, passar por desgaste, passar por tanta dificuldade, por tanta dor para poder conquistar as coisas. Ele simplesmente é o rei desse mundo. Já na luta contra a Baleia Branca, por ser uma ameaça extremamente grande em poder e tamanho, o Subaru precisaria lutar mais a sério, e portanto, ele poderia sim utilizar sua espada Eia para derrotar a Baleia Branca, já considerando ela como um oponente à altura. E assim, ele simplesmente desintegraria ela da existência e iria lutar contra o Perogeuse. E aí aconteceria um massacre absoluto, já que seria a luta do rei contra um louco. O Perogeuse apareceria fazendo seu discurso e o Subaru nem deixaria ele terminar. Centenas de armas mágicas iriam na direção dele, explodiriam e causariam uma destruição em massa, e seria o fim da luta. O Subaru não precisaria ver os seus companheiros sofrendo, ele não precisaria ver lutas desgastantes. Mesmo nesse arco, qualquer personagem, seja o Julius, seja a Emilia, seja a Aren, seja a Crunch, seja até mesmo o Garfield, eles não precisariam se esforçar, e nem mesmo o Subaru, já que comandos simples fazem todo o trabalho para ele. Só que o problema vai se agravando ainda mais. Enquanto o Subaru vai derrotando seus oponentes, enquanto ele vai passando por cada ameaça como se não fosse nada, o Subaru começa a pensar no porquê ele deveria ouvir alguém. E é aí que mora o perigo, já que o ego do Subaru começaria a se inflar. Ele notaria que é poderoso desde o início. Ele nasceu literalmente com poderes divinos, e tudo que ele quiser pode ser feito à sua vontade. E nesse arco, a Echidna teria uma conversa com o Subaru, e provavelmente seria o melhor arco dessa versão, porque a Echidna perceberia imediatamente que o Subaru tá ficando parecido com o Gilgamesh, tá se tornando uma pessoa arrogante, com um ego muito inflado, e tá se tornando alguém que ele nunca se tornaria, caso não tivesse seus poderes. Então ela perguntaria a ele se ele ainda quer salvar as pessoas, ou se ele apenas quer provar que é superior a elas. E isso acertaria o Subaru como um caminhão, já que no caso de ReZero nunca teve um, né? Enfim, é piada bosta. Isso geraria no Subaru uma crise de identidade enorme,
porque pela primeira vez o Subaru perceberia que ele tá deixando de ser o Subaru, deixando de ser quem ele era antes. Mas o Subaru, antes de ir para aquele mundo, já era alguém sozinho, já era alguém triste, já era alguém que expulsava as pessoas da sua vida. Então para ele é ainda mais difícil de se reconectar e não usar os seus poderes. É o mesmo que você dar poder demais para uma criança e querer que ela seja humilde. Se ela não tiver pessoas de valor para ensinar algo real a ela, se ela sempre estiver se afastando dessas pessoas, ela não vai crescer como uma pessoa humilde, como uma pessoa que vai fazer o bem. Ela vai crescer achando que pode torcer a vontade dos outros a seu favor. E isso seria muito complicado, porque o Subaru teria duas vertentes aqui. Se ele entendesse isso, ele ficaria extremamente chateado consigo mesmo, por ter falhado com as pessoas, por ter se tornado alguém tão arrogante ao ponto de ignorar elas. E ele teria uma grande crise de identidade. Ou ele poderia acabar se tornando cada vez mais orgulhoso, cada vez mais arrogante e se tornando o vilão da trama. Mas vamos seguir pela vertente de que ele só teria uma crise existencial mesmo, e ele começaria a rever tudo que ele fez até esse momento e pensar se valeu a pena ou não. E depois que ele saísse da conversa com a Echidna, ele decidiria treinar para ajudar as pessoas que ele ama, provavelmente voltando a ser o Subaru que a gente conhece no original. Mesmo sem as mortes, mesmo sem a bruxa, mesmo sem nunca ter tocado no Retorno através da morte, o Subaru seria forte o suficiente para enfrentar seus próximos oponentes. E bom, nesse arco, o Subaru se tornaria uma lenda viva, já que contra os arcebispos, a maioria deles simplesmente não conseguiria lidar com os portões da Babilônia, justamente por serem armas infinitas, sendo lançadas em alta velocidade e possuindo um alcance absurdo, eles não teriam chance de nem sequer se aproximar do Subaru, o que garantiria não só uma versatilidade gigantesca para o nosso protagonista, como também uma força absoluta contra seus oponentes. Então, num resultado geral, o Subaru se tornaria uma força militar sozinho durante essa batalha em Pristella. E aí ocorreria o despertar do rei, assim dizendo. Com o tempo, ele pararia de agir como um aventureiro e começaria a agir como um rei, sabendo dos seus poderes, sabendo de toda a magnitude que ele possui. Mesmo que o Subaru ainda quisesse proteger as pessoas, mesmo que ele ainda fosse uma pessoa boa e valorizasse as pessoas que estavam ao seu redor, ele agora gostaria de ser um rei, porque sendo um rei, ele protegeria todos em Lugnica. Porém, aconteceria o tal embate, o tal conflito, já que o Reinhard lutaria contra ele. E então chegamos na pergunta inevitável: como seria a luta do Subaru contra o Reinhard van Aster? O Subaru contra o Reinhard nesse What If seria uma luta completamente lendária. O Subaru possuindo seu arsenal infinito, as suas armas divinas, artefatos lendários e a sua espada mais poderosa de todas, contra o Reinhard, que possuiria as proteções divinas, a espada sagrada também e a graça da Odlágona ao lado dele. E nessa luta, os portões da Babilônia provavelmente sozinhos não bastariam contra ele, mas se o Subaru nesse momento tivesse acesso a Eia, aí a conversa muda completamente. Mesmo assim, o Reinhard continua sendo um dos únicos personagens que poderiam enfrentá-lo de verdade, mas eu acredito que aqui um único ataque do Subaru poderia sim derrotar o grande cheat de ReZero. Já as suas relações com os personagens seriam as seguintes: a Emilia teria uma das relações mais interessantes, porque a Emilia se apaixonaria pelo Subaru antes de descobrir quem ele realmente é, e depois de perceber que ele se tornou um rei arrogante, ela provavelmente se afastaria dele e constantemente tentaria impedir o Subaru de se tornar essa pessoa fria que ele está se tornando. Mas claro que o Subaru estaria sempre afastando ela de perto dele. A Aren admiraria ele muito mais nessa versão, porque ela perceberia que o Subaru tá se tornando uma pessoa mais forte, tá se tornando uma pessoa mais dependente e consequentemente alguém extremamente poderoso, mas o Subaru estaria se afastando das pessoas. Então a Aren acabaria também percebendo o afastamento repentino dele e seria realmente triste para ambas as personagens que gostam tanto dele, vendo o que ele tá se tornando. E os demais personagens sentiriam a mesma coisa. A Beatrice mesmo, que é muito apegada ao Subaru, aqui provavelmente não conseguiria nem criar vínculos com ele, já que seria muito difícil se aproximar de alguém que age sozinho e que possui um ego tão inflado que não permite pessoas estarem na vida dele. E aí ocorreria o grande tema desse What If, que não é sobre força, na verdade nunca foi, já que vocês perceberam que em questão de força o Subaru é incomparável. Aqui é sobre a tentação de ter todo o poder necessário para conseguir alcançar qualquer objetivo que você queira e derrotar qualquer pessoa, versus a abdicação que o Subaru teria das pessoas que ele ama, das pessoas que apoiariam ele, que estariam ao seu lado. E ele teria que fazer uma escolha cedo ou tarde, ser o Subaru ou ser o Gilgamesh. E essa é a única pergunta que ele próprio não consegue responder. Mas bom, é isso. Comente a opinião de vocês aí nos comentários. Apoie esse vídeo como você puder. Diz o que achou, se gostou ou não. Claro que de forma respeitosa, senão seu comentário vai ser apagado. E comente novas sugestões aí de vídeos, que são sempre muito bem-vindas. Belezinha? Bom, é isso. Um beijo e um queijo pra vocês. Coração visível pra vocês também. Fique com Deus. Bebam água de ter postura. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.